Um mago pode transformar o medo em alegria, a frustração em realização. Um mago pode transformar o temporal no intemporal. O mago pode levá-lo além das limitações em direção ao ilimitado. Existe um mago dentro de cada um de nós. Esse mago tudo vê e tudo sabe. Deepak Chopra. Oração rúnica. Invocação a Odin. Grande Odin, possuidor das runas secretas, guia minhas mãos e pensamentos para que minhas respostas sejam obtidas com verdade e correção. Em nome de Thor, Frigg e Baldur, peço toda a intuição e sensibilidade necessárias para realizar esta grande obra. Invoco neste momento as Nornes, fiandeiras e dispersoras do destino, para que, me permitindo acesso à sala das rocas de Yggdrasil, possa eu adentrá-la, percorrê-la e encontrar a placa rúnica onde está gravada a Urd, Werdank Skuld. Invoco ainda a sabedoria de Mimir, para que, me permitindo sorver o líquido da fonte do conhecimento, possa eu também dominar o segredo das runas. A ti, Senhor Odin, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Runas e seu significado. A estrutura que compõe o alfabeto rúnico varia de 16 a 32 caracteres, provindo esta diferença das invasões vikings em diversas regiões. A estrutura mais comum é a de 25 pedras, sendo uma em branco, que é denominada Futhark. Todas as runas têm correspondência com árvores, pedras, cores, aromas, partes do corpo e letras do nosso alfabeto, e seus propósitos mágicos, de cura, de maldição e redação de pactos ou contratos entre tribos ou indivíduos, eram usados pelos povos escandinavos e saxões, que acreditavam fortemente no poder destas estranhas letras místicas. A profecia é o uso mais conhecido das runas e seria tanto injusto quanto incorreto pretender que isso não forme a parte principal do cabedal do mestre rúnico. Bibliografia de pesquisa, Robbins, Dom, A Linguagem Secreta das Pedras, Siciliano, Coleção Esfinge / Portugal, As Pedras e a Escrita, Stonehenge e Glosel King, Bernard, Elementos das Runas, Ediouro Bloom, Ralph, O Livro de Runas, A.B.D.R. Clark, Anthony Willis, Tony, Runas, Pensamento Ward, Michael, A Magia das Runas, Emus Willis, Tony Clark, Anthony, Runas. Pensamento Marques, Mila, Apostila do curso Runas, Vitória S. Aetir, essa palavra tem origem nórdica e significa grupo de 8 elementos. No caso de 8 runas no alfabeto rúnico, temos 3 Aetir. Aet de Feu está relacionado ao deus que rege a fertilidade, Freyr, e sua família diz respeito à realização material da nossa vida, ao plano físico, material ou circunstancial. São Feu, Urus, Turizais, Ansus, Raido, Cano, Geidonjo. Feu, Urus, Turizás, Ansus, Raido, Cano, Geibo, Unjo, Aet de Agal. Este Aet está relacionado a nosso plano emocional. São Agal, Nautis, Exagerair, Peor, Taugis, Sigel. Agal, Nautis, Isa, Gera, Ir, Peort, Augis, Sigel, Aet de Tir, dedicado ao deus de Til que rege os assuntos legais e era chamado o deus da guerra, pois era invocado para trazer a justiça. Esta família está ligada ao plano espiritual. São Tir, Bercana, Euas, Manás, Lagus, Ingus, Dagás, Otila. Tir, Bercana, Euas, Manás, Lagus, Ingus, Dagás, Otila. Runa em branco, runa de Odin. Significados de cada runa. Aet de Feu. Feu, letra correspondente, F. Regentes planetários, Vênus e Lua. Signo, 06 a 20 de abril. Regente, Freyr. Significado tradicional, gado, bens. Está associada aos bens. Como na cultura primitiva, o gado era uma espécie de moeda corrente. O símbolo tradicional de Feu é o gado. Esta runa significa vitória em assuntos financeiros, algo ganho com o dispêndio da própria energia, uma conquista, conclusão de projetos. Pode também significar ganhos emocionais, por ser um de seus regentes, o planeta Vênus. Urus, letra correspondente, o regente planetário, Marte. Signo, 21 de abril a 06 de maio. Regente, Tir. Significado tradicional, Auroch, força. Representa o auroch, o extinto gado selvagem da Europa setentrional.
símbolo da grande força e velocidade e um desafio para os caçadores. Urus representa mudança súbita ou dramática nas circunstâncias, em especial aquelas que colocam o consulente face a uma situação nova. Indica também promoção na vida profissional ou mais uma responsabilidade em alguma direção. Nas questões financeiras, ela adverte que deve-se esperar por melhoras na situação atual do consulente. Está associada ao planeta Marte. Turizás, letra correspondente, T ou TH regente planetário, Júpiter signo, 07 a 21 de maio regente, Thor significado tradicional, espinho, dificuldades, gigante. As plantas têm espinhos para se protegerem e na astrologia, Júpiter é um planeta protetor, sendo seu equivalente teutônico, Thor, o grande protetor da mitologia nórdica. Essa runa e seu significado espinho, indica momento de limitação e aconselha avaliação e reflexão, para fortalecimento de sua posição. Esta runa era usada para invocar e controlar os demônios que na antiga lenda escandinava, se acreditava assombravam as florestas escuras e lagos cinzentos. Ansus, letra correspondente, a regente planetário, Mercúrio signo, 22 de maio a 06 de junho regente, Bragi significado tradicional, boca, Deus. Esta runa estando associada a Mercúrio, mensageiro dos deuses, deus de eloquência e inteligência, indica a chegada de avisos ou sinais inesperados. É a runa portadora do conhecimento, da comunicação e de mensagens divinas. O seu significado tradicional é boca, implicando a palavra falada. Indica também a obtenção de sabedoria e conhecimento pelo consulente. Como Mercúrio governa os movimentos e as viagens, na sua esfera ativa, em algumas ocasiões esta runa pode indicar viagem a ser feita pelo consulente. Raido, letra correspondente, R regentes planetários, Mercúrio e Nodo Norte signo, 07 a 21 de junho regente, Norne significado tradicional, roda de carro / movimento. Raido nos indica que planos de viagem serão concretizados e os já empreendidos serão bem-sucedidos. Tanto Mercúrio como seu equivalente escandinavo, Odin, estão ligados a viagens, pela ligação de Mercúrio com a palavra falada. Raido denota também que o período é propício para debates e negociações, sendo de bom augúrio indica que o consulente pode prosseguir confiante em seus planos. No plano espiritual, promove a grande viagem de resgate do self, vivida no processo de individualização. Cano, letra correspondente, K, Seokul regentes planetários, Marte e Sol signo, 22 de junho a 07 de julho regente, Loki significado tradicional, tocha / fogo / luz. Uma tocha ou símbolo dos cultos pré-cristãos de adoração ao Sol, as fogueiras eram acesas nos topos das montanhas nos solstícios e equinócios, para marcar a progressão do Sol pelo céu. Cano representa energia, força, luz, poder e positividade. Tanto Marte como Sol estão ligados ao fogo e a palavra Ken, Cano, significa tocha. Essa runa traz luz e energia criativa para o consulente, respondendo por todas as formas de positivismo, trazendo uma influência protetora, um sinal de sorte. Geibo, letra correspondente, G regente planetário, Vênus signo, 08 a 22 de julho regente, Freja significado tradicional, presente e união. Geibo indica a união de duas forças opostas, de forma harmoniosa e equilibrada. Vênus é conhecido como o planeta do amor, mas também governa os envolvimentos de amizade. Isso reflete no símbolo Geibo, no qual duas linhas se cruzam parecendo oferecer apoio mútuo. Pode significar num jogo, união ou sociedade de algum tipo, negócios ou união de amor. Unjo, letra correspondente, W ou V regentes planetários. Vênus e Saturno signo, 23 de julho a 07 de agosto regente. Oilan significado tradicional, alegria e glória. É surpreendente ver Saturno como um dos regentes de Unjo, entretanto este é um planeta muito complexo e seu caráter apresenta muitas facetas. Os escritores medievais de astrologia referiam-se a Saturno e Vênus como amigos secretos. Pela amizade entre Vênus e Saturno, Unjo sempre representará a alegria e felicidade que chega para o consulente, sendo um excelente presságio para uma consulta, especialmente na posição do resultado. A praticidade e a obstinação
combinação de Saturno, exercem um efeito estabilizador sobre a leviandade de Vênus, de modo que, quando combinada com outras runas que significam romance, o anjo pode indicar felicidade emocional e afeição profunda e duradoura. Aete de Agal. Agal, letra correspondente, H regente planetário, Saturno signo, 08 a 22 de agosto regente, gigante significado tradicional, granizo forças da natureza. Agal ou Agalás, representa as forças destrutivas da natureza. Os astrólogos dizem que Saturno é um planeta de limitação, mas também o chamam de grande mestre e esses dois atributos estão ligados a Agal. Compreender que a vida num universo material impõe certas limitações naturais sobre nós. Aprendendo a viver com essas limitações, seremos felizes. Agal representa todos os acontecimentos que estão fora de controle do consulente, já que essa runa indica a interferência de uma força impessoal na vida do consulente e como a maioria das pessoas reage negativamente a ser tratada de forma impessoal, Agal com frequência assume um significado de mau agouro. Representa uma força de interrupção, com referência a áreas da vida que se não pode atribuir responsabilidade específica no planejamento do futuro. Agal também nos concede uma chance, a de crescermos com a crise, a própria natureza rompendo com nossas barreiras. Nautis, letra correspondente, N regente planetário, Saturno signo, 23 de agosto a 07 de setembro regente, Ela significado tradicional, necessidade/sacrifício. Nautis nos aconselha a paciência, a persistência e a precaução, ou seja, todas as qualidades que sugerem ação lenta e deliberada por um período relativamente longo. Os acontecimentos deverão se desenvolver por si próprios. Nautis dá origem a atrasos, repressão, limitação, opressão, aflição, doença ou saúde precária, podendo indicar falta de vitalidade, de dinheiro ou de recursos. Esta runa nos traz a lição dos limites, aqueles que nós mesmos nos impomos ou, em seu aspecto invertido, aqueles que atraímos para nós. Isa, letra correspondente, e regente planetário, Júpiter signo, 08 a 22 de setembro regente, Mimir significado tradicional, gelo/introspecção. Júpiter é um planeta protetor e também o gelo possui a qualidade de proteger ou preservar. A runa Isa indica que os planos devem ser congelados no momento para se atuar no tempo apropriado. Como o gelo é inimigo do calor, é na área do amor e da amizade que Isa atinge seu ponto máximo de infelicidade. Aqui é oportuno lembrar o conselho do mestre arqueiro Zen: quanto mais obstinadamente se empenhar em aprender a disparar a flecha para acertar o alvo, não conseguirá nem o primeiro, nem o segundo intento. O que obstrui o caminho é a vontade demasiadamente ativa. O que deve fazer é aprender e esperar. Aceite o inverno em sua vida e mantenha a alma aquecida pela fé espiritual. Abrigue-se ao pé do fogo sagrado e aguarde o degelo com coragem e sabedoria. Gera, letra correspondente, J regente planetário, Mercúrio signo 23 de setembro a 07 de outubro regente, martelo de Thor significado tradicional, colheita, recompensa. A runa Gera refere-se ao aspecto do poder de Odin, que premiava os guerreiros mais valorosos e fortes depois da morte, com sua entrada na casa dos escolhidos, Valhalla. A ideia é de recompensa ou prêmio. Gera é uma runa relacionada com a justiça e, por analogia, todos os assuntos legais ficam sob a sua proteção. Seu aparecimento no jogo indica que o consulente está colhendo os resultados de seus esforços. É uma runa de previsões benéficas, portanto espere bons resultados de qualquer empreendimento ou atividade na qual está empenhado. I, letra correspondente, Y regentes planetários, Júpiter e Nodo Sul signo, 08 a 22 de outubro regente sacrifício de Odin significado tradicional, teixo/precaução. O teixo é natural da região nórdica e mantém suas folhas verdes, mesmo durante o inverno, simbolizando a vitória sobre a morte. A resistência. Sua madeira resistente e elástica era utilizada no fabrico de arcos e flechas e na sua casca eram gravadas runas. Júpiter é um planeta protetor e também o regente de Sagitário,
o signo do arqueiro, e por isso indica que o consulente está voltado para um objetivo viável, enquadrado dentro de suas capacidades e, em consequência, não é provável que algo lhe impeça de alcançar o sucesso. Quando Oir ocupa um lugar significativo no jogo, ela indica que a situação se reverterá a favor do consulente. Os obstáculos surgem para testar a nossa força, a nossa combatividade ou para induzir-nos à reflexão. Não é hora de agir. Cultive a paciência e controle sua ânsia por resultados. Peort, letra correspondente, P. Regentes planetários, Marte e Nodo Sul signo, 23 de outubro a 07 de novembro. Regente Norne significado tradicional, revelação, copo de jogo de dados. A interpretação exata de Peort não chegou até nós. Recebeu várias traduções, como lareira ou peca de jogo de xadrez ou copo para jogar dados. O significado de Peort no jogo está ligado à ideia de revelação de alguma coisa não anunciada anteriormente, porque indica algo escondido que veio ao conhecimento. É um bom presságio. Pode também referir-se a um segredo que o consulente está tentando guardar, sentimentos, desejos, emoções contidas, podendo provocar o surgimento do nosso lado sombra, oculto. Esta runa tem ligação com o oculto e poderá revelar ocasionalmente que o consulente tem poderes mediúnicos. Com o Peort nada depende de nós e sua atuação acontece no mais profundo de nós mesmos. Algis, letra correspondente, Z. Regentes planetários, Júpiter e Vênus signo, 08 a 22 de novembro. Regente, Thor significado tradicional, alce / proteção / equilíbrio. O alce, animal da região norte da Europa, possui grandes chifres que são as suas armas naturais de proteção contra os perigos. O símbolo de Algis lembra um gesto antigo, usado pelos germanos, estendiam a mão com os 3 dedos médios levantados, num movimento de proteção. Essa runa era gravada nas armas e nos escudos dos guerreiros e no pórtico das casas, com a mesma intenção. Algis é tão benéfica que se tornou o símbolo do otimismo bem alicerçado, e quando sai na primeira casa de uma jogada astrológica significa que o consulente possui grande confiança em si próprio e em suas habilidades, unida a uma grande fé no futuro. Esta runa nos desafia a enfrentar novas oportunidades sem nos colocarmos vulneráveis às influências externas, permanecendo confiantes. Sigel, letra correspondente, S. Regente planetário, Sol signo, 23 de novembro a 07 de dezembro. Regente, Baldur significado tradicional, Sol. Sigel é uma runa de vitória e sua presença num jogo é uma promessa de sucesso e realização. O papel exercido pelo Sol na teologia escandinava se repete nos temas que dizem que o Sol nascente transformava os malignos gigantes de gelo em pedra, de uma forma ou de outra. Essa capacidade de derrotar o mal é quase que universalmente atribuída ao Sol. O poder do Sol de revelar o obscuro estabelece a relação de Sigel com a razão e a consciência. O Sol está ligado também ao ciclo de nascimento, morte e renascimento, e é quando Sigel nos indica resgate de oportunidades, projetos e relacionamentos. Aete de Tyr. Tyr, letra correspondente, T. Regente planetário, Marte signo, 08 a 22 de dezembro. Regente, Tyr significado tradicional, guerreiro, conquista. Como Marte, seu correspondente romano, Tyr é o deus da guerra e a runa que ostenta seu nome, representa, portanto, a vitória na batalha ou em qualquer situação em que haja um elemento de disputa ou competição. Para os antigos teutões, Tyr era a runa do soldado, sendo utilizada como talismã pelos guerreiros. Tyr é uma runa de motivação e significa a força de vontade e um espírito competitivo aliados a um envolvimento unidirecionado para um projeto ou ideal que sistematicamente derrubam todas as barreiras que impedem a conclusão bem-sucedida. Tyr nos induz a rever investimentos, metas, repensar prioridades e examinar a canalização de nossas energias. A energia guerreira de Marte, regente desta runa, é fácil de ser invocada, e é uma energia difícil de ser controlada. Mantenha-se firme em sua vontade, reto em sua ação, e deixe que a vontade dos céus tracem o seu caminho. Bergana, letra correspondente, B. Regentes planetários, Lua e Júpiter signo, 23 de dezembro a 05 de janeiro. Regente, Frigg significado tradicional, gestação / bétula.
A lua é o símbolo da Grande Mãe, o princípio da fecundidade na natureza, e a tônica desta runa, regida pela lua, é geração. A bétula é uma árvore que para as raças europeias significava começo, simbolizando o despertar da primavera, pois seus brotos são os primeiros a surgirem após o inverno. Berkana é uma runa de nascimento, de fertilidade e indica o nascimento físico, tanto de uma criança como de uma ideia. Ela fala de crescimento interior e exterior e nos conduz a um aprofundamento na origem de nossas ações. Berkana é uma influência esperançosa sob a qual se iniciam novos planos e empreendimentos. Devido à influência de Júpiter, regente secundário de Berkana, essa runa em geral indica um acontecimento feliz dentro do círculo familiar. Para que os objetivos sejam alcançados com a energia de Berkana, são necessários a espera, a paciência, a firmeza e a generosidade. EUAS, letra correspondente. Eu e regente planetário, Mercúrio signo, 06 a 20 de janeiro regente, Valquíria significado tradicional, cavalo/movimento. Nas astrologia, Mercúrio é um planeta de mudanças e o principal significado desta runa é mudança para melhor. Essa mudança poderá diferir de jogo para jogo, mas essas alterações envolvem viagem, mudança de moradia ou trabalho, de cidade ou até de país. Para os povos primitivos germânicos, o cavalo era um animal sagrado, ligado ao culto solar e ao mundo dos deuses, eternidade, ventos, sol e movimento. O cavalo simboliza por seus atributos, força, energia, impetuosidade e vitalidade, que são associados a seus instintos de proteção em momentos de perigo. Manais, letra correspondente, M regentes planetários, Saturno e Nodo Sul signo, 21 de janeiro a 04 de fevereiro regente, homem significado tradicional, humanidade. A tradução literal de Manais é humanidade e a ela é atribuído o significado de interdependência da raça. Manás possui fortes ligações com o poder do pensamento, pois é essa capacidade do homem que o distingue de todas as outras espécies do planeta. Por essa razão, Manás revela que o consulente deve usar a lógica para tratar do seu problema e usar a imparcialidade. Esta runa simboliza o Self, a manifestação individual do inconsciente coletivo, e através da conquista de si mesmo o homem terreno encontra o homem divino. Manás indica também poder ou potencial mágico, e os poderes da visualização criativa representam a capacidade de influenciar sobre os acontecimentos através de meios não físicos. Uma nova jornada que pode significar um mergulho profundo em nós mesmos. Lagus, letra correspondente, ele regente planetário, Lua signo, 05 a 19 de fevereiro regente, sacerdotisa significado tradicional, água/intuição. Em sua simbologia, tanto a lua como o elemental água representam o aspecto subconsciente da mente, a parte da psique da qual surgem a intuição e os poderes psíquicos em geral. Assim como a lua determina o ir e vir das marés, também determina em nós o fluxo e refluxo das emoções. Lagus associada à lua, fala de ritmos nos relacionamentos, nas profissões, apontando para um período de sucesso. Com esta runa presente num jogo, forças invisíveis e criativas estão a nosso favor, assim como uma liberação súbita da energia do inconsciente se fará manifestar através dos sonhos, sentimentos pré-monitores, intuição, telepatia ou inclinação para o estudo e pesquisa do universo simbólico. Abandone-se à experiência de submergir na corrente da vida sem hesitações. Ingus, letra correspondente, NG regente planetário, Vênus signo, 20 de fevereiro a 06 de março regente, Freire Ing significado tradicional, Deus Ing/fertilidade. O deus Ing para alguns autores é interpretado como um outro nome do deus Freyr, que rege a fertilidade. Para outros, Ing seria um herói legendário que, pela qualidade de sua vida terrena, tornou-se deus após a morte. Esta é uma runa que indica a conclusão bem-sucedida de um empreendimento e, por se relacionar à fertilidade, pode significar um novo estágio de vida. Ingus nos indica o abandono de tudo que está superado, exaurido e ir em direção ao novo, término de uma fase de atividade para que uma outra, nova e mais feliz, se inicie. Esta runa pode revelar a chegada de um acontecimento que provará ser um marco fundamental na vida do consulente. Dagas, letra correspondente, de regentes planetários,
Sol em Nodo Norte signo, 07 a 21 de março regente, retorno de Baldur significado tradicional, dia da gás é um símbolo de crescimento, assim como o calor do sol na primavera e no verão é responsável pelo crescimento das plantas. Como condutora de energia solar, da gás é responsável pelo desenvolvimento de projetos e crescimento de possibilidades tanto no plano material como no plano emocional, abrindo novas perspectivas no panorama dos obstáculos. O Nodo Norte é o símbolo do eclipse e o Sol, o símbolo da luz. Da gás, portanto, encerra a conotação de luz depois da escuridão. Essa runa não apresenta aspectos negativos e as modificações consequentes das vibrações de Dagaz incidem principalmente em suas atitudes pessoais. Otila, letra correspondente, o regentes planetários. Saturno e Marte signo, 22 de março a 05 de abril regente, Endal significado tradicional, possessão/velho. Otila é a última na série das runas, sendo de várias maneiras a antítese do primeiro símbolo rúnico, Feu, onde Feu representa dinheiro, Otila indica coisas que o dinheiro pode comprar. O planeta que governa essa runa é Saturno, o planeta da limitação, e muitas vezes as posses simbolizadas por Otila têm algum fator delimitante a elas ligado. Assim, a posse indicada por Otila é frequentemente um terreno ou construção, propriedade, residência. Saturno é muitas vezes relacionado com a morte física, assim esta runa pode indicar assuntos ligados a testamentos, legados ou herança. Em geral, o legado expresso por essa runa é sob a forma de propriedade, patrimônio herdado, que podem ser também traços psicológicos ou características físicas. Otila é uma runa de ruptura radical e nos aconselha a acreditar no que é novo. Runa em branco, runa de Odin, significado tradicional, destino/karma. A runa em branco está associada aos desígnios dos deuses, aquilo que está escrito e que precisa ser desvendado, chamada de Weird, nome do grupo das três deusas do destino da mitologia teutônica cujos nomes são Urd, Verdandi e Skuld, que representam os três aspectos do tempo, passado, presente e futuro. Formam uma trindade e sempre uma se mescla na outra. O Weird governa o karma que cada um de nós formou nas vidas anteriores. Na adivinhação, essa runa indica os eventos impelidos pelo destino ou os inevitáveis, dos quais não conseguiremos nos esquivar. Não significa o aparecimento desta runa, o anúncio de uma punição kármica e dependerá a análise das runas próximas no jogo. Assim como Odin, para conceber sua proteção, exigia de seus guerreiros fé e coragem. Esta runa exige do guerreiro espiritual, fé em sua capacidade de transmutação e crescimento e coragem para superar obstáculos e transcender suas próprias limitações. Esta runa sem glifos, contém um potencial não diluído, ao mesmo tempo prenhe e vazia. Ela abrange a totalidade do ser, tudo que está para ser realizado. Todos os nossos férteis sonhos estão contidos nessa brancura. Nada é predestinado, os obstáculos do seu passado podem tornar-se os portais que o conduzirão a novos começos. Aspectos invertidos entre as runas, 9 delas oferecem o mesmo significado, pouco importando a maneira como você as retire. As outras 16 apresentam sentidos diferentes. Se lidas em pé ou invertidas. A leitura invertida chama a atenção para aspectos de uma situação que podem impedir um movimento ou para o fato de que o movimento em si poderá ser inadequado no momento. O surgimento de uma runa invertida não é motivo para alarme, sendo antes uma indicação de que cuidado e atenção são requisitos exigidos para sua conduta tornar-se correta. Uma leitura invertida frequentemente assinala a presença de uma oportunidade para desafiar algum aspecto de seu comportamento, alguma área de sua vida que, até agora, você não esteve querendo enfrentar. Quer você retire sua runa em pé ou invertida, sempre é uma boa ideia verificar os dois aspectos, pois isto manterá em contato com o lado invisível de sua natureza, aquele que não está sendo expresso presentemente. Faça suas runas. Figura, pentáculo celta. Se você fizer suas próprias runas, permita que a confecção se torne uma meditação. Escolha o material, madeira, pedra, argila. Se o material escolhido for a argila, reserve uma parte da argila de cada pedra, e dessas partes, forme a runa em branco. Desta maneira, a runa de Odin conterá a argila simbólica de todos os elementos. Se escolher a madeira,
Faça uma opção por uma árvore frutífera. As preferidas dos povos nórdicos e mais favoráveis eram o freixo, o teixo e a bétula. A macieira também é apropriada. Escolhida a árvore, pegue o galho no qual você pretende gravar, tendo a permissão do dono. Tente pegar a madeira de tal forma que seja causado um dano mínimo à árvore e faça das suas runas uma oferenda de agradecimento a ela. Corte os 25 módulos e lixe, preparando para gravar. Você pode escolher um dia especial, como uma quarta-feira, em honra a Odin, ou por uma fase da lua, tal como a quase lua cheia. Marque os desenhos com lápis e use uma goiva de xilogravura para fazer a gravação. Depois de prontas, confeccione uma sacola de seda ou couro para guardá-las. Você necessitará de um campo onde jogá-las, tecido de veludo ou algodão, que serve também para manter as runas limpas e para evitar influências que possam estar contidas no móvel ou no solo, sobre o qual, de outro modo, elas cairiam. Boa sorte! Jogos de runas. A runa de Odin, jogo de uma pedra. Esta é a utilização mais simples e prática do oráculo, consistindo na seleção de uma runa para uma visão global de uma situação inteira. Retirar apenas uma runa pode ajudá-lo a focalizar mais claramente sua questão. Quando você estiver preocupado com alguém que se encontre longe e não houver possibilidade de entrarem em contato, concentre-se nessa pessoa e então retire uma runa. Esta prática abre na mente um portal para o incomum. Use o método de retirada de uma só runa, para eleger eventos significativos em sua vida, aniversário, ano novo, solstícios e equinócios e outras ocasiões especiais. Lançamento por 3. O número 3 figura com destaque nas práticas divinatórias dos antigos. Tendo a questão bem clara na mente, escolha 3 runas, uma de cada vez, e em seguida, coloque-as por ordem de retirada da sacola, da direita para a esquerda. Coloque-as no campo com o lado branco para cima e depois desvire-as. Sendo a partir da direita, a primeira runa falará da situação como é, a segunda, no centro, sugerirá o curso de ação requerido e a terceira indicará a nova situação que evolverá, após você ter enfrentado seu desafio com sucesso. Lançamento por 5. Numa situação mais complexa, este lançamento pode penetrar nas características distintivas desta incerteza. Depois de formular a questão com clareza, retire as 5 pedras da sacola, uma de cada vez, colocando-as uma abaixo da outra em ordem descendente. 1. Perspectiva global da situação. 2. Desafio. 3. Curso de ação requerido. 4. Sacrifício. 5. Situação desenvolvida. O termo sacrifício, na 4ª posição, aponta para o reconhecimento de que a vida lhe oferece escolhas, opções, que com frequência, são mutuamente exclusivas. O termo sacrifício aqui, se refere ao que precisa ser descartado, mudado, rejeitado, a fim de que emerja uma nova integralidade. Não significa sofrimento e perda. A cruz rúnica. Este tipo de lançamento é proveitoso, quando queremos um quadro mais completo da situação. Inspirada no tarot, a disposição requer que sejam selecionadas 6 runas, as quais ficarão dispostas na forma de uma cruz celta. Figura: cruz rúnica. A primeira runa representa o passado, aquilo de onde você está vindo, o que jaz à sua retaguarda. A segunda runa representa você agora. A terceira, ou runa do futuro, indica o que está à sua frente, os próximos acontecimentos. A quarta runa fornece a fundação da matéria em consideração, os elementos inconscientes e forças arquetípicas envolvidas. A quinta runa ou desafio indica a natureza dos obstáculos em seu caminho. A runa final aponta nova situação que virá, quando você enfrentar seu desafio com êxito. A cruz rúnica é um lançamento que contém um considerável nível de informação e oferece incentivo para profunda reflexão. Se após retirar as 6 runas e considerá-las, você continuar sem clareza de ideias, devolva todas as pedras à sacola e retire uma única runa. Esta 7ª, a runa da resolução, lhe mostrará a essência da situação. Lançamento das 3 vidas. Este lançamento inclui a experiência da reencarnação. Apresenta uma perspectiva de sua passagem em 3 níveis, sendo disposto na forma da runa Ingus. As runas representam: 1. Condições de nascimento e infância. 2. Seu presente. 3. Futuro nesta vida. 4. Encarnação passada. 5. Encarnação futura. Figura: 3 vidas.
O lançamento das 3 vidas proporciona informação relacionada a aspectos não resolvidos de seu passado. Uma vez identificados estes elementos, você pode modificar sua situação presente, desta maneira afetando o futuro nesta vida, bem como seu próximo ciclo. Lançamento 4 quadrantes. Figura: 4 quadrantes. Este lançamento é mais complexo e a leitura poderá ser feita simultaneamente nos grupos e no total do conjunto. São retiradas 11 pedras e dispostas em uma forma retangular, começando pela esquerda, como no desenho. A pedra 11, central, é a estrutura do problema e deverá ser lida em primeiro lugar. As pedras 1,2 e 10 formam a situação e a pessoa, seu momento presente. As pedras 5, 6 e 7 são os envolvimentos e oposições, desafios e sacrifícios que envolvem a situação. As pedras 2, 3, 4 e 5 indicam o acontecimento seguinte e as pedras 7, 8, 9 e 10, os futuros acontecimentos. Jogada astrológica. A jogada astrológica é conhecida pelas pessoas que estudam astrologia e é muito utilizada no jogo do tarot e outros oráculos. São retiradas 13 pedras e as mesmas são dispostas em círculo, como no desenho, da esquerda para a direita, no sentido anti-horário. A leitura é feita individualmente em cada casa e também pode ser usada a legenda de quadraturas. Figura: jogada astrológica. 1. A pessoa e como se mostra ao mundo. 2. É vida profissional e poeses. 3. Casa e viagens. 4. Família. 5. Filhos. Humor. 6. Bens, finanças, rotina. 7. Amor, pessoa amada. 8. Saúde. 9. Vida espiritual e viagens longas. 10. Amigos, carreira e mudanças. 11. É vida social, esperanças, desejos, estudos. 12. Situação emocional da pessoa, medos. 13. O presente. Quadraturas: 1,13,12 igual a pessoa. 2,6,10 igual a vida profissional. 3,4 igual família e casa. 5,7 igual vida emocional. 3,9 igual viagens e mudanças. Mitologia nórdica. Panteão nórdico. Yggdrasil é uma árvore freixo, o eixo do mundo. Nas raízes ficam os mundos subterrâneos, habitados por povos hostis. Em torno do tronco, fica Midgard, mundo material dos homens. Nos ramos mais altos, que roçam o sol e lua, fica Asgard, domínio dos deuses, com muitos palácios, e com o salão dos mortos, Valhalla, onde os guerreiros são recebidos. Deuses: Odin, pai de todos, protetor dos poetas, dos guerreiros, dos estadistas e o deus da morte, da guerra e da magia. Carrega a lança Gungnir que nunca erra o alvo e que no cabo, tem runas gravadas, que ditam a preservação da lei. Cavalga o garanhão de 8 patas Sleipnir e Helmi guerreiros para lutarem com ele. Conquistou as runas, alfabeto nórdico, para a humanidade através de um ato de sacrifício pessoal e trocou seu olho direito por sabedoria. Seu dia, quarta-feira. Frigg, esposa de Odin, deusa da fertilidade, versão da Mãe Terra, é associada a Nertus, idade do bronze. É conhecida por sua sabedoria e por nunca revelar nada a ninguém, nem mesmo ao seu esposo. É representada por uma sacerdotisa nua de cabelos longos, usando um turque, colar de ouro, e pulseiras nos braços e pernas. Thor, deus do trovão, filho de Odin, sua arma, o martelo de pedra Mjolnir. Thor é invocado nas mágicas rúnicas como força vingadora. Casou-se com a deusa Sif, do trigo. Seu dia, quinta-feira. Baldur, dos deuses do sexo masculino. Este é o mais jovem e o mais bonito, deus do sol e do verão, irmão de Thor. É o mais eloquente dos deuses. Loki, deus do fogo, irmão de sangue de Odin, trapaceiro do panteão, é o bom e o mal em uma só pessoa. Tem descendência dos povos gigantes. Seu dia, sábado. Tyr, é o deus do combate, o general do panteão, ao passo que Thor é mais o guerreiro e Odin, o estadista. Seu dia, terça-feira. Jord, é o deus do mar e o protetor dos marinheiros e dos pescadores. Representação paterna do Vanir. Ele é o concessor das riquezas e um corajoso guerreiro, casado com a deusa Skadi. Frey, filho de Njord, é o patrono da fertilidade, o soberano do reino dos duendes responsáveis pelo crescimento da vegetação. A sua principal característica é o seu pênis ereto, e é o equivalente setentrional, mais próximo do deus de Wicca,
Freya, irmã de Frey, é a mais famosa das deusas e protetora do amor e da feitiçaria. Compartilhou com Odin a morte em batalha, recebendo o primeiro golpe. Seu dia, sexta-feira. Heimdall é o deus brilhante, guardião da ponte do arco-íris que conduz a Asgard e possuidor do Gjallarhorn que ele sopra na batalha de Ragnarok. Sua audição é tão sensível que ele pode ouvir a grama brotando e a lã crescendo no dorso de uma ovelha. Nornes, deusas do destino, Urd, Verdandi e Skuld, são as três irmãs que tecem o destino dos homens em seus teares. Guardam a Yggdrasil, a árvore do mundo, que sustenta a terra. Todas as manhãs fazem chover hidromel sobre suas raízes, para que as folhas permaneçam verdes. São representadas pela Virgem, a mãe anciã. Urd é muito velha e vive olhando para trás, por sobre os ombros. Verdandi é uma jovem e olha sempre para o presente. E finalmente Skuld vive encapuçada e possui um pergaminho fechado sobre seu regaço, que contém os segredos do futuro. Idun, deusa da saúde e mulher de Bragi, deus da poesia. Ela é responsável pela saúde dos deuses, que precisavam comer uma maçã por dia, vinda de seu cofre de madeira de freixo, para manterem sua juventude e força. Mimir, gigante, guardião da fonte da sabedoria e amigo de Odin. Aegir, gigante dos mares. Valquírias, mulheres que apareciam para os guerreiros que iam morrer e ficavam invisíveis para os demais. Dvalin, soberano dos anões. Daine, soberano dos elfos. Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual, por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre direitos autorais, alteração, atualização e consolidação da legislação. Título 3 dos Direitos do Autor. Capítulo 4 das limitações aos direitos autorais. Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais, e a reprodução de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Um mago pode transformar o medo em alegria, a frustração em realização. Um mago pode transformar o temporal no intemporal. O mago pode levá-lo além das limitações em direção ao ilimitado. Existe um mago dentro de cada um de nós. Esse mago tudo vê e tudo sabe. Deepak Chopra. Oração rúnica. Invocação ao Odin. Grande Odin, possuidor das runas secretas, guia minhas mãos e pensamentos para que minhas respostas sejam obtidas com verdade e correção. Em nome de Thor, Frigg e Baldur, peço toda a intuição e sensibilidade necessárias para realizar esta grande obra. Invoco neste momento as Nornes, fiandeiras e dispersoras do destino, para que, me permitindo acesso à sala das rocas de Yggdrasil, possa eu adentrá-la, percorrê-la e encontrar a placa rúnica onde está gravada a Urd, Verdandi e Skuld. Invoco ainda a sabedoria de Mimir, para que, me permitindo sorver o líquido da fonte do conhecimento, possa eu também dominar o segredo das runas. A ti, Senhor Odin, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Runas e seu significado. A estrutura que compõe o alfabeto rúnico varia de 16 a 32 caracteres, provindo esta diferença das invasões vikings em diversas regiões. A estrutura mais comum é a de 25 pedras, sendo uma em branco, que é denominada Futhark. Todas as runas têm correspondência com árvores, pedras, cores, aromas, partes do corpo e letras do nosso alfabeto, e seus propósitos mágicos, de cura, de maldição e redação de pactos ou contratos entre tribos ou indivíduos, eram usados pelos povos escandinavos e saxões, que acreditavam fortemente no poder destas estranhas letras místicas. A profecia é o uso mais conhecido das runas e seria tanto injusto quanto incorreto pretender que isso não forme a parte principal do cabedal do mestre rúnico. Bibliografia de pesquisa, Robbins, Dom, A Linguagem Secreta das Pedras,
Siciliano Coleção Esfinge / Portugal, As Pedras e a Escrita, Stonehenge e Glosel King, Bernard, Elementos das Runas, Ediol